Bom dia, pessoal. E aí, tudo certinho? Vamos começar então essa proposta nova, né, de uma educação à distância, né, de manter aí a nossa aprendizagem, mesmo estando cada um de nós aí recolhidos nas nossas casas, nos cuidando. Como vocês sabem, são tempos difíceis, são tempos aí que demandam uma certa preocupação, mas maior do que a nossa preocupação são os cuidados que a gente tem que ter com a saúde da gente, né? E eu espero que assim que passar tudo isso aí, a gente volta a conversar e a gente vai contar um monte de história, né? Vai ter história pra caramba para contar sobre isso. O professor Márcio ficou muito feliz, né, com essa iniciativa da escola de, mesmo não estando juntos fisicamente, a gente manter essa ideia da aprendizagem, né? Até mesmo porque a aprendizagem ela se movimenta, né? E esse movimento depende da gente, depende de nós enquanto professores e depende tanto de nós como de vocês enquanto alunos. Mas vamos lá. Nós finalizamos nas últimas aulas presenciais lá na escola o capítulo 4, né? O que é que a gente viu lá no capítulo 4? A gente conversou um pouquinho entre razão entre dois segmentos, falamos um pouquinho de ângulos formados por retas paralelas e transversais, falamos também do Teorema de Tales. Aliás, a gente finalizou o capítulo 4 conversando um pouquinho sobre Teorema de Tales, que no meu entendimento, e acredito que no de vocês também, foi um conteúdo que foi um presente para todo mundo. A galera entendeu bonitinho, né? O que diz mesmo o Teorema de Tales? Quando um feixe de retas paralelas é cortado por duas ou mais transversais, os segmentos obtidos pela primeira transversal são proporcionais aos segmentos obtidos pela segunda. Proporcionais, essa palavra proporção, né, foi a grande protagonista aí das nossas últimas aulas, né? Matematicamente falando, o que é proporção? Uma igualdade de duas razões, né? Quando uma série de razões na forma irredutível apresenta igualdade, essa situação lembra proporção. E é partindo desse conceito de proporção que a gente começa aí o grupo 5, né, o capítulo 5. A nossa intenção nesse capítulo é finalizar com o conceito de triângulos semelhantes. Mas antes da gente desenvolver essa ideia de triângulos semelhantes, a gente vai falar de polígonos semelhantes. Um pouquinho antes de polígonos, vamos falar de figuras semelhantes. Eu tenho um exemplo aqui para vocês, né? Vou mostrar aqui no meu notebook. Peço que prestem muita atenção. Né? Muita atenção. Vou sair daqui só para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Olha que interessante, né? Se vocês observarem bem, o Márcio tem aí uma figura bastante conhecida de vocês, que é a logomarca da nossa escola, né? Que eu chamei aí de figura 1, né? Chamei de figura 1. Na sequência, tem aí uma segunda figura, que é a figura 2. Né? Que é a figura 2. Deixa eu só ajeitar aqui o meu notebook para que vocês possam enxergar um pouco melhor. Isso. E se o professor Márcio perguntasse assim, essas duas figuras, elas são iguais? Né? Essas duas figuras, elas são iguais? Olhando para elas, nós sabemos que elas representam, né? Elas representam um mesmo conceito, que é a logomarca da nossa escola. Mas eu não tenho direito, não posso falar que essas duas figuras são iguais, né? Por quê, professor Márcio? Basta a gente observar as dimensões entre elas, né? O comprimento dessa é menor que o comprimento daquela. A altura daquela é menor que a altura dessa. Em termos de dimensões, né? Em termos de comprimento, é claro que essas figuras elas não são iguais. No entanto, queridos, olha uma coisa interessante. Na primeira figura, nós temos, como vocês conhecem bem essas duas imagens, esses triângulos verdes aqui, né? Também tem os triângulos azuis. O mesmo acontece na outra. Embora esses dois triângulos aqui, da primeira figura, sejam menores que os triângulos da segunda, existe uma igualdade entre elementos desses triângulos.
Que igualdade é essa? Os ângulos, né? Por exemplo, se o ângulo desse pequeno triângulo aqui, esse ângulo interno agudo, tiver uma medida de 40 graus, então no triângulo maior a medida será a mesma. Espera aí um pouquinho. Você não acabou de falar que essas figuras não são iguais? Realmente, elas não são iguais por conta das suas dimensões. Mas se a gente for considerar os ângulos internos de cada uma delas, esses ângulos são congruentes. Eles têm medidas iguais. Esse é o primeiro passo para a gente conversar um pouquinho sobre figuras semelhantes. Quando é que duas figuras são semelhantes? Quando elas têm ângulos internos correspondentes, congruentes, de medidas iguais, mas os lados não são necessariamente de medidas iguais, mas eles são proporcionais. Proporção, o que significa isso mesmo? Igualdade de duas razões. Presta atenção, tem aqui uma outra proposta. Olha que legal isso, pessoal. Espero que dê para enxergar, senão depois eu disponibilizo esse PowerPoint. O Márcio fez aqui 2 quadriláteros, né? Um quadrilátero amarelo e um quadrilátero vermelho, né? E a minha proposta de fazer os coloridos era para perguntar justamente isso para vocês. São iguais? Nós sabemos que eles não são iguais por 2 motivos. Primeiro, pelas cores. E segundo, e principalmente, pelas dimensões. Né? Olha o tamanho desse quadrilátero e olha o tamanho daquele. Mas a minha pergunta é outra. Né? Eu estou perguntando aqui se eles são semelhantes. Se você está acompanhando o meu raciocínio, quando é que 2 polígonos serão semelhantes? Vamos lá. Quando eles tiverem ângulos correspondentes de medidas iguais e lados correspondentes proporcionais. Tomara que fique claro isso. Por exemplo, talvez não vai dar para enxergar. Repito, vou disponibilizar o PowerPoint para vocês. Esse primeiro quadrilátero, ele tem ângulos internos medindo 110, 108, 72 e 70 graus. E o outro, professorzinho? 110, 108, 72 e 70 graus. Opa! O que significa isso? Significa que os ângulos têm medidas iguais. Já posso concluir que eles são semelhantes? Não. Preciso estabelecer a razão entre os lados. Vou fazer isso. Ó, esse lado aqui é o lado EF. Ele corresponde ao lado AB. O lado EG, que é esse aqui da esquerda, ele corresponde ao lado AC. Da mesma forma, GH corresponde a CB e FH corresponde a BD. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever as razões. Foi isso que eu fiz aqui para vocês. Ó. EF está para B, EG está para C e assim por diante. Em termos numéricos, ficaria assim. 12 está para 8. Foi o que o Márcio fez lá. Ó. 12 está para 8. 6 está para 4. O que mais? 15 está para 10. Está aqui. E para finalizar, 9 está para 6. Eu estou cansado de falar para vocês que as razões devem sempre ser irredutíveis. Se a gente simplificar todas essas razões aqui, o que é que eu vou encontrar? 3 para 2. Nossa, professorzinho! Então todas as razões são iguais a 3 para 2? Justamente. O que a gente pode concluir? Mesmo não sendo iguais, essas figuras são semelhantes. Vou falar mais uma vez. Por que é que elas são semelhantes? Porque elas possuem ângulos correspondentes de medidas iguais e lados correspondentes proporcionais. Tudo bem? Vamos pegar aqui um segundo exemplo. Olha só essa situação aqui. 2 retângulos. Para eles de conversa. O que é que nós sabemos dos retângulos? Nós sabemos que eles possuem ângulos internos retos. Então, 90, 90. 90, 90, 90, 90, 90, 90. Professor Márcio, os ângulos internos têm medidas iguais, são congruentes. Então essas figuras são semelhantes? Não posso concluir isso ainda. Serão semelhantes quando possuírem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Tá certo. Esse lado aqui, GH, ele corresponde no retângulo menor ao lado CD. Então, vou escrever uma razão.
desse para aquele. O lado FH corresponde ao lado BD. Então, eu vou escrever uma razão entre eles. Foi o que eu fiz, ó. GH está para CD, FH está para BD. Então, aqui ficaria 15 para 9, vamos colocar lá, ó, 15 para 9, e aqui 8 para 6. O que a gente faz agora? Vou simplificar essas razões. Se eu simplificar de cima por 3, o que é que eu vou ter? 5 para 3. Se eu simplificar de baixo por 2, eu vou ter 4 para 3. Olha que graça! São dois retângulos, portanto, possuem ângulos correspondentes congruentes, mas olha os lados. A razão entre os dois primeiros, 5 para 3. A razão entre os dois segundos, 4 para 3. As razões não são iguais. O que significa isso? Significa que eles não são semelhantes. Qual é o recado que fica dessa aula? Que dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes forem de medidas iguais, ou seja, congruentes, e os lados correspondentes tiverem uma razão igual, ou seja, eles devem ser proporcionais. Tudo bem? É esse o recado que fica. Nono ano, a partir de agora, vou estar online com vocês para esclarecer qualquer dúvida. Qual é a minha sugestão? Agora, olha só. No meu relógio são um pouquinho mais do que 10 horas. Né? Um pouquinho mais do que 10 horas. Então, nós temos aí mais ou menos 45 minutos, 40 minutos para a gente conversar sobre isso. O que o Márcio vai pedir para que vocês façam? Nas páginas 96 e 97 tem um dialogar e conhecer muito bom, que vai nos fazer concluir um pouquinho disso que eu acabei de apresentar para vocês. Tudo bem? Então eu vou estar tirando as dúvidas de vocês nesse momento, justamente sobre esse dialogar e conhecer, das páginas 96 e 97. Terminada essa etapa, quando a gente vai voltar a se ver? Na quarta-feira, depois de amanhã. E então, como tarefa, vocês vão fazer o primeiro exercício da página 98 e o dialogar e conhecer dessa mesma página. Vamos recapitular? Agora, mãos à obra aí, o dialogar e conhecer das páginas 96 e 97, e eu vou estar aqui para ajudar vocês. E como tarefinha para quarta-feira, eu vou começar a nossa aulinha corrigindo essa tarefa, o exercício número 1 e o dialogar e conhecer da página 98. Beleza? Estou junto com vocês nesse momento, à disposição online por 50 minutos, aquilo que vocês precisarem. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado, viu?